Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com a terceira e última parte desse bate-papo gostoso para aprender. Hoje é lição para a vida com o supermestre, o nosso Yoda das finanças, o professor Zé Roberto Campanella aí. Ô Zé, hoje eu tô sendo interesseiro, viu? Eu vou confessar para você, porque eu tô gravando esse vídeo para os alunos e eu mesmo tô anotando aqui um monte de coisa aqui. Então eu tô fazendo É. esse vídeo de interesse próprio. Inclusive o Marcelo, o nosso colega Marcelo, se posicionou a favor aí de compartilhar com a gente os conhecimentos dele também, que ele gosta do O assunto, Marcelo né? gravou um Seu vídeo. Marcelo. Marcelo gravou um vídeo. Sobre finanças Sim, também? não, Foi logística dele, não foi? logística, é. Foi Nós logística. gravamos um vídeo também, foi um vídeo muito bom. O professor Marcelo fala muito bem. Sim, mas podemos falar outro de finanças. Aliás, podemos fazer um com mais uma participação, né? Não só dois, De podemos. repente, não só o Marcelo, algumas É, experiências, porque, como eu disse, o Robson, o melhor aprendizado é o aprendizado da vida, né? E assim, quanto mais histórias, como a gente brincou lá atrás, né? É nessas histórias que a gente aprende muito, né? A gente tem muitas lições de cada história, claro, muitas claro. lições. Nossa, A gente aprende pelas experiências de vida, mas a gente também aprende sim, pela experiência de terceiros, né? Quer dizer, dos colegas, a sim, pessoa sim, cometeu o erro ou a pessoa acertou, você não precisa cometer o erro, você pode sim. escolher fazer só o acerto, né? O correto, né? Sim. Eu acho engraçado quando as pessoas veem que alguma coisa vai dar errada, né? O outro fez, deu errado, o outro fez, deu errado, o outro fez, deu errado. Não, é pra mim vai dar certo, né? Ô, amigo, 4, 5, 6 fizeram e deu errado, você é o É, suprassumo que é. vai acertar, né? Lá na frente, Robson, Pois não. eu dar um exemplo do que você está falando. Quando a gente fala em mercado de capitais, que vai ser um dos capítulos nossos aí, uma das Opa. nos nossos vídeos, o mercado de capitais acontece muito disso. E você pega, Derivativos, mercado de é, opções, é uma área que eu gosto nós, muito. Podemos falar um é, pouquinho. Isso eu gostaria bastante. É uma área que eu também gosto porque o que muito. acontece, Robson, às vezes entra aquele jovem, né, que saiu da faculdade, aquela coisa toda, está aprendendo, e no mercado financeiro a coisa é muito selvagem, né? Mas Então, assim, você tem que escutar demais. isso vai ficar para um próximo vídeo. Nosso É papo verdade, hoje é prever. é verdade. Aprendemos com o professor Campanelli, né? Né? Previdência. Zé, a gente chama você de Zé, né? Então, para quem está nos Não tem assistindo, problema. ele mesmo pede que a gente chame ele de Zé, então é assim que vai ser, né? É Zé, Campanella, é Roberto, é Beto, cada É, lugar que eu qual- chego qualquer desses nomes é aceitável, né? é o que eu falo para os alunos, desde que com respeito não há problema nenhum. É verdade. Ô, Zé, nós terminamos o outro bloco falando um pouquinho sobre economias, pequenas economias. Você deu o exemplo de um pequeno investimento que ao longo de 35 anos se torna um valor de monta, né? Um valor significativo de monta. Sim. Bom, vamos falar especificamente então da Previdência, né? Você tem a Previdência Pública e a Previdência Privada. Como é que você diferencia essas duas coisas? As duas são previdências. Mas quais são as diferenças entre a pública e a privada? Só um detalhe, lembrando para os nossos amigos que hoje nós não vamos entrar em cálculos, não é, em detalhes da Previdência, mas uma conversa para nós entendermos o grande modelo, certo? Então, Zé, Previdência pública e privada, qual a diferença? Vamos lá. Previdência pública, o próprio nome está dizendo que quem faz a gestão desse recurso é o governo, Ok. né? E a gestão, a previdência privada, quem faz a gestão ou são instituições financeiras ou a própria pessoa, né? Que não tem nenhuma ligação com o governo. São, a principal diferença é essa, né? Uma é gerida pelo governo e outra ou é gerida por empresas ou é gerida pela própria pessoa, né? Que a Sim, gente chama mas de autogestão. autogestão. Mas as duas previdências, os dois modelos de previdência, eles são regulamentados como um investimento específico no mercado Sim, financeiro e tem uma legislação própria, né? Mesmo as própria. previdências privadas têm uma legislação própria, que Sim, normalmente elas têm alguns privilégios de sim. impostos, liberação de imposto de renda, incentivos para que a população poupe, Faça. né? Faça a Sim, previdência privada, então ela tem uma legislação própria. Então, sim. deixando bem claro para os nossos amigos que, claro,
você pode fazer a sua previdência com qualquer tipo de investimento. Você pode dizer, não, vou investir em, sei lá, obras de arte para minha previdência. Não há problema nenhum. Isso também é um investimento em previdência. Porém, quando se diz previdência privada, estão se considerando determinados tipos de investimentos que são regulamentados por leis específicas, que normalmente têm alguns privilégios, normalmente tributários, e que o governo entende que isso é importante, né? E a previdência pública também é regulamentada por uma lei específica. Você também tem investimentos públicos, como fundos de tesouro, investimento direto e coisas do tipo, títulos governamentais, mas a previdência, tanto pública quanto privada, ela tem uma legislação própria, né? Uma legislação específica, né? Sim. E pensando na previdência, nós passamos por uma reforma da previdência, como nós conversamos lá no bloco 1. Passamos agora, o governo aprovou há poucos meses uma reforma da previdência importante para o caixa governamental nos próximos 10 anos, 15 anos. Mas essa reforma da previdência fez com que a previdência pública ela se tornasse mais longa, ela se tornasse com mais critérios para a pessoa conseguir usufruir, não é? Então isso fez com que houvesse uma procura e uma atenção maior na previdência privada. Não é? As pessoas, bom, a aposentadoria pública vai ser um pouco menor, vai demorar mais para chegar, vai ser um pouco mais difícil de atingir o item máximo do INSS. Então, talvez eu precise começar a pensar um pouquinho na minha previdência privada. Zé, o que você pode falar para nós, para esse nosso amigo aí que está 20 anos, entre 20 e 30 anos, ainda no começo da carreira, sobre a previdência privada, Zé? Faça. Vamos desenvolver um pouquinho mais isso, Zé. Não, tô brincando. Na realidade é o seguinte, Robson, é fato, né? O governo, não vamos entrar no mérito o porquê, né? Mas a gente sabe que foi uma má gestão desses recursos. Isso causou um rombo e o governo não tem mais por onde tirar, porque tinha lá aquela distribuição que a gente sabe, que é impostos fiscais, essas fiscais extraordinárias, aquela coisa toda, para fiscais. E dentro do conceito do INSS, a arrecadação acabava indo para contas primárias, que era um erro, né? E sempre sangrava essa conta. Então, quer dizer, chegou a um ponto que não tem mais recurso. Então, teria que fazer toda a gestão dessa jovem. Vamos dizer assim, se acabasse com toda a má gestão, a partir de agora a coisa ficaria boa. Mas só que não tem recurso para isso, né? Então, esse recurso do governo, ele acabou, na minha opinião, ficando uma segunda renda, né? Eu acho que daqui para frente as pessoas vão ter que se conscientizar da necessidade de fazer a previdência privada ou a autogestão. Isso é fato. Porque eu estava fazendo uma conta aqui, Robson, minha esposa está em época próxima de se aposentar, eu também, você também estava, né? Só que pela nossa legislação a gente não vai conseguir por causa do tempo que a gente entrou no instituto, né? Mas, por exemplo, a minha esposa que trabalhou, pagou teto, sei lá, já paga teto há mais de 20 anos, ou seja, o teto de 6 mil, 5 mil, sei lá, acho que é 6 mil e pouquinho agora, né? Ela vai receber alguma coisa de R$ 2.300 se ela se aposentar agora, que já é o prazo de 35 anos de trabalho, né? Então, quer dizer, se pode se aposentar? Pode, mas só que a qualidade de vida não vai conseguir se manter, né? Nós estamos falando de 6 mil para 2.300. Então, para que ela possa chegar próximo de 3 mil, ela tem que ir até 2027. Né? O ano que vem ela já poderia entrar com os 35. Mas para que ela possa conseguir próximo de 3 mil, ela tem que ir até 2027. Então, assim, isso se prolongou, as pessoas vão ter que trabalhar muito mais. O cálculo que é feito, né, que a gente chama de cálculo atuarial, a base
passou a ser todas as contribuições. Até pouco tempo atrás, você tinha 70% formado dos seus 7 melhores anos de contribuição. Quer dizer, aquilo já te garantia alguma coisa próximo de R$ 5.000, né? Os outros 30% era formado pelo fundo como um todo, ou seja, desde o início da sua contribuição até a final. Então, quer dizer, você chegava próximo, né? Então, vamos imaginar R$ 6.000 hoje é o teto, você chegaria ali em 5.400, 5.300. Hoje, o exemplo da minha esposa é um exemplo prático disso. Até pouco tempo atrás, o cálculo dela estava dando 5.300 e pouco, né? Hoje, o cálculo dela está em 2.300 e pouco, em questão dessa mudança que você acabou de citar, essa PEC que saiu, né? Enfim, 2.300, uma pessoa na terceira idade, Robson, a gente sabe que nós somos pais de família, a gente sabe que isso, o plano de saúde, quer dizer, é inevitável, né? Você vai gastar próximo disso. Você e sua esposa, vocês vão gastar com certeza próximo de 2.300, 2.400, né? Infelizmente. Então, você precisa ter uma outra renda. Então, e de onde vai vir essa renda? Se não for de uma previdência, não tem. Aí você vai passar apurado, né? Vai depender de filhos, aquela coisa toda, que a gente sabe que é bem complicado, né? Então, para que isso não aconteça, as pessoas têm, sim, que começar a pensar muito no futuro, mas muito. Pode viver o presente, talvez com alguma limitação, pensando no futuro. Então, em vez de sair todo final de semana, sai um final de semana. Então, essa é a grande preocupação, essa é a gestão, né? Então, Zé, a previdência privada, além de então ser uma necessidade, né, em função dessa reforma, em função dessas dificuldades futuras, ela tem alguma vantagem em relação à previdência pública? Sim, total, né? Quais? Total. Primeiro, a questão da gestão, né? Não vamos entrar no mérito, mas a gente sabe que é a questão do compliance, né? Que a gente chama, que todas essas empresas hoje têm processos de auditoria constantes, são regulamentadas, Banco Central está em cima, CVM, dependendo, por exemplo, dentro dos planos de previdência, tem aqueles planos mais agressivos que tem 50 ou tem mais de 51 ou até 51% em mercado financeiro, né? Ou seja, ações, títulos, etc. E esses grupos de previdências, eles são muito fiscalizados, inclusive pela CVM também, né? Além do Banco Central, CVM. Então, a gestão tem que ser muito ativa, vamos dizer assim, né? E a gestão pública a gente sabe que é um pouco complicado, que entra governo, existem mudanças na forma de gerir, né? E o retorno, Zé? Como é que é o retorno? Bom, o retorno, aí você tem dentro, você está falando da previdência Taxa de privada. juros da previdência privada. Assim, eu tenho um plano de previdência que eu mantive ele, embora a empresa tenta me tirar ele toda hora, porque eu fiz lá atrás, né, bem lá atrás, e quando eu fechei IGPM mais 6%. Então a empresa está desesperada para me acabar com esse fundo, porque eu estou garantido, está no contrato, IGPM mais 6%. E eu mantenho isso. E é nesse fundo que eu estou colocando a maior parte dos meus recursos de aposentadoria, né? Então, assim, dentro do contrato, hoje, desse contrato de previdência, quando você faz com alguma instituição financeira, ele diz lá quais são as taxas, e uma das desvantagens da previdência privada é exatamente isso, né? São as taxas que são cobradas. A taxa de carregamento, a taxa de administração, que isso, volto a dizer, aqueles 5% na taxa de carregamento. Se eu depositar R$ 100, eles vão ficar com R$ 5, né? Lá, quando render R$ 100 lá, tiver lá um montante e rendeu R$ 100, tem a taxa de administração de mais 5%, ou seja, mais R$ 5 que foi embora. Então, essas taxinhas que lá na frente vão fazer uma grande diferença. Agora, a questão da autogestão, e além do que,
né, a questão da autogestão, você não tem as taxas, só que você também não tem alguns benefícios que você bem citou ali atrás. Benefícios, por exemplo, do imposto de renda, né? Só para esclarecimento, quando você faz a previdência privada, na sua base de cálculos, vamos supor que você ganha R$50 mil por ano, você pode tirar desses R$50 mil R$6 mil. Então, a sua base de cálculo passa a ser R$44 mil. Isso se você depositar até R$6 mil na previdência privada, né? Considerando que você depositasse todo mês R$500. Então, é um benefício porque você deixa de pagar imposto de renda durante o período que você está fazendo a previdência privada em alguma instituição, né? E nos rendimentos também, não? Aí os rendimentos têm aqueles tipos de rendimentos, né? O VGBL, BGBL, esse tipo de planos, aquela coisa toda, que aí, não, mas eu disse quando você vai fazer algum saque, né? Não, mas eu disse que normalmente nos investimentos caracterizados pela legislação de fundos de previdência, o retorno normalmente também ele tem uma isenção de imposto de renda, né? Isso pelo BGBL. No VGBL você tem, sim, impostos que iniciam-se com 25 e a partir de, acho que, 360 meses passam para 15%. É uma escala, né? 25, 22, 20, 17,5, 15. E eu acho que agora, se não me falha a memória, eu preciso me atualizar com relação à legislação, parece que caiu mais uma, parece que tem mais uma na tabela que cai para 12,5. Eu preciso confirmar se essa informação é correta. Eu recebi uma informação de um colega, eu não confirmei essa informação, mas me parece que o governo, para a Previdência, está criando essa nova tabela que entra essa faixa que cai para 12,5%. José, pelo que você falou, e nós conversamos agora há pouco, os investimentos, a previdência privada é ponto pacífico, né? Não há como fugir dela. Algum tipo de previdência todos teremos que ter, não é? Então, uma opção para quem está nos assistindo, a primeira opção faça um fundo específico de previdência privada, que aí eu deixo para que alguém faça a gestão desse montante, ou eu posso fazer minha autogestão, ou seja, gerar um portfólio de investimentos, né, um mix de investimentos, que isso me dê uma previdência no futuro. Você acha que é correto se eu fizer um comentário para vocês, do tipo assim, se você é uma pessoa mais controlada, mais disciplinada, isso eu estava tentando lembrar o termo que você usou, então você pode fazer uma autogestão, porque o retorno vai ser maior. Se você não se sente seguro, se você não quer perder tempo, se você não conhece muito o mercado financeiro, então um fundo de investimento privado, deixando essa administração a cargo de uma empresa, é melhor. Você acha que esse comentário é válido? O que você acha sobre isso, Zé? Parabéns, Robson. Perfeita a sua colocação. Eu concordo número, gênero e grau com você. Uma pessoa que não, assim, eu acrescento um pouquinho só na sua fala com relação àquela autogestão, né? Eu sugiro a autogestão, além daqueles critérios que você citou, da disciplina, né? da periodicidade dos investimentos, aquela coisa toda. Eu acho que para a autogestão, a pessoa tem que conhecer muito o mercado, né? Porque, assim, você tem grandes opções de investimento em mercado de capitais. Você fala, nossa, professor, mas você fala em mercado de capitais. Eu acho muito importante você ter uma diversificação no seu mercado de capitais, por exemplo, de ações que pagam bons dividendos. Você fala, professor, mas tem que comprar muitas ações. Não precisa. Porque quando você fala, por exemplo, vou dar um exemplo, não fazendo propaganda, mas um bom investimento, instituições financeiras costumam pagar dividendos e, além de dividendos, juros sobre capital próprio. E os juros sobre capital próprio de ações costumam ser bem interessantes. Já os juros do capital próprio, fora os dividendos. Então, aquilo é só juros, não é rendimento, né? Aquilo é juros daquele valor que você aplicou, que quando uma pessoa vai fazer lá um empreendimento, vai fazer o plano de negócio, ela coloca lá que vai investir R$100 mil, é correto, na conta lá do retorno sobre o investimento que essa pessoa fez, separar
os juros desse dinheiro que ela aplicou no negócio. Claro. Porque se ela não aplicasse no negócio, esse dinheiro estaria rendendo numa poupança. Claro, Né? claro. Então, um dos grandes erros que a gente vê, às vezes, num plano de negócio das empresas, é que as pessoas não consideram esses juros de capital próprio que foi investido. Né? Então, assim, mas isso é um assunto que por isso que eu pretendo fazer junto contigo aí, outras videoaulas falando especificamente de cada mercado imobiliário, mercado de ações. Isso a gente pode discutir um pouquinho mais na frente, né? Numa próxima videoaula. Agora, o que eu digo, volto a reforçar o que você disse, Robson. Autogestão tem que ser, primeiro, uma pessoa extremamente disciplinada. Extremamente. Tá certo? Porque quando começar a fazer volume, a cócega para gastar esse dinheiro é enorme. Né? Então, assim, não existe. Esse negócio está lá, está guardado, ninguém sabe. De preferência, se for casado, a mulher não sabe, filho não sabe, porque senão vai embora. Se tiver segredo para a esposa... Bom, primeiro que é quase que é impossível, né? Guardar segredo para a esposa. Assim, é modo de falar, você entendeu o que eu quis dizer, né? É um dinheiro que você Considere não pode... que não exista, né? Você tem que ser disciplinado. E, assim, é legal, como você está dizendo, manter segredo não é legal, tal, com certeza não é legal. Claro. Mas, às vezes, você tem uma mulher mais gastona. Não é o meu caso também, graças a Deus. Mas, às vezes, eu tive colegas que tiveram situações complicadas com a esposa, porque a esposa gastava demais, né? E quando vê um dinheirinho, vai gastar, né? Então, assim, é interessante que, quando for fazer autogestão, tem que ser não diria nem uma pessoa, uma família disciplinada. Tá certo? Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto muito importante, né? A gestão de previdência, em sendo uma gestão de longo prazo, ela é uma gestão familiar, é uma gestão de grupo. Ela pode estar no nome de uma pessoa, ou do pai, ou da mãe, ou um pai está fazendo para o filho, não tem problema. Mas principalmente se é o do marido ou é o da esposa, né? É uma gestão de família. Não estou colocando esse dinheiro no investimento da previdência privada para o Zé ou para a esposa, né, fulano e tal. Não, é um investimento para a família. Aquilo vai ser uma renda familiar. Então, essa disciplina que você bem coloca, ela tem que ser uma disciplina familiar, né? E isso é muito mais difícil, porque se já é difícil para uma pessoa ser disciplinada, né, Zé? Quando você multiplica isso para casal e filhos, a coisa sempre se complica, né? Então... Robson, é complicado falar a respeito disso, mas a gente sabe que a gestão, a questão financeira dentro de um contexto familiar, ela é vital, né? A gente já viu belos casais acabarem o relacionamento por questões financeiras. Né? Então, assim, quando você faz uma boa gestão financeira, você está fazendo uma boa gestão financeira, como você bem disse, para a família. Quando você se programa para ter uma boa aposentadoria, você não vive sozinho, você está pensando na família, você está pensando naquela condição de continuar a ajudar o seu filho, continuar a sustentar ou manter a sua família como um todo, né? Então, não sei nem qual é a palavra mais adequada para falar da importância que é você fazer uma previdência, né? Independente, como eu disse, para qual seja a finalidade, aposentadoria, estudo, imóvel, né? Porque uma historinha que me vem à cabeça, o Raí, acho que comentou uma vez que quando ele começou a se destacar no São Paulo, aquela coisa toda, ele queria comprar um carro, eu não lembro se foi o Raí, tá? Eu estou dando... O Raí, eu lembro que falou alguma coisa a respeito, se não foi dele, foi de algum colega. E o Tele Santana, que era o técnico dele, que era técnico de futebol, o rapaz comentou com o Tele Santana que queria comprar um carro. Ele falou, em hipótese alguma você vai comprar o carro. A sua primeira preocupação deve ser o seu lar, para você dar uma boa condição para a sua família. Técnico de futebol, né? Então, quer dizer, independente do que você seja, eu acho que a orientação é importantíssima.
E eu acho que o que nós estamos fazendo é de um valor imensurável para essa juventude. Eu acho que às vezes eles podem nos olhar assim, puta, que cara careta, aquela coisa toda que você sabe que acontece, né? Mas lá na frente eles vão reconhecer a importância daqueles que fizeram, principalmente, seguiram a nossa orientação, eles vão dar um valor, assim, eles vão lembrar da gente até a eternidade, entendeu? Da importância que é essa previdência vital, é vital para a vida, é para a vida. Também acho, Zé. Também acho que a conversa de hoje nem foi sobre previdência. A conversa de hoje foi sobre pensar a vida, né? Sim, Pensar a vida. Acho que essa é a lição que fica desse nosso bate-papo de hoje. sim. Zé, queria agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui compartilhando seus conhecimentos, compartilhando a sua experiência de vida, a sua história, a sua bonita história de vida. Queria te dar os parabéns, tá certo? Queria agradecer mesmo. Acho que hoje se a gente ajudou uma pessoa, já valeu a pena, né? Se alguém assistir esse vídeo e sair daqui com a vontade de poupar, com a vontade de, poxa, talvez eu não precise gastar tanto com isso, vou guardar um pouquinho, né? Se nós conseguirmos colocar essa semente do pensar a vida, planejar, como você bem colocou, então já missão cumprida, né? Já valeu a pena aí. E você sempre expondo tão bem. Então, obrigado mesmo, Zé. Queria deixar um espaço aqui para você deixar a sua última mensagem aqui para quem está nos assistindo. Assim, eu falo para os alunos, quando vocês quiserem tirarem alguma dúvida, falar não só de aula, né? Porque aula a gente fala o tempo todo, mas da vida, que eu acho que nós, como pai, maridos, né? Podemos contribuir, de repente, ajudar muita gente, né? Eu já tive alguns exemplos que a gente pôde ajudar alunos nesse sentido, né? Alunos que estavam com discussão com pais, e a gente dá aula para tudo quanto é idade, né? Desde de 15, 16 anos até 70 anos de idade, que é o nosso caso lá no Instituto, né? Que a gente pega desde o técnico até a pós-graduação. Proeja? Proeja, né? Que é maior dificuldade do que o Proeja, né? Então, assim, o que eu posso ajudar, contribuir, eu fico feliz da vida. O professor gosta disso, né? Gosta de falar, de contribuir, de compartilhar, principalmente conhecimento, né? O Isso aí. professor que não gosta de compartilhar Não conhecimento não é não é professor, né? professor, né? Eu acho que a grande ideia é que a gente está lendo um livro, que nem agora a gente está lendo um livro de como fazer amigos, né? É uma Bíblia, né? De mostrar aqui, aqui até fazer uma propaganda. É um livro que para qualquer gestor ele serve para a vida. Aqui, ó. Como Como fazer fazer amigo e amigos e influenciar pessoas, influenciar né? pessoas. Odeio. Essa é a Bíblia de liderança, tá? Foram mais de 16 milhões de livros vendidos aí o autor, né? É uma Bíblia. E assim, a gente vai aprendendo, vai compartilhando, vai trocando ideias, né? Quando a gente tem aí pós-graduação, eu gosto muito da aula na pós-graduação, porque é isso, é compartilhar ideia, a gente vai fazendo o, o conhecimento, né? Formando conhecimento. Eu acho que isso é interessante, formar conhecimento. E essa cultura, só para finalizar, essa cultura de educação financeira, o brasileiro ainda não tem. E nós temos alguns exemplos mundo afora, por exemplo, os japoneses são exímios nesse assunto. Eles têm educação financeira, a educação financeira passa pelo ali, nasceu já está aprendendo a educação financeira, né? Por isso que nós temos poucos japoneses em situação delicada financeira no final da vida, porque eles poupam muito. Vira e mexe, o governo tem que ir ao mercado pedindo, Para pelo amor de incentivar o Deus, gasto, é. gastem, Isso, isso. gastem. Porque o conceito do japonês passa por aquilo que nós estávamos discutindo daquele exemplo da moto. Custo-benefício. Então, quer dizer, vale a pena? Para que eu vou comprar isso? Se não servir para nada, não, eu tenho lá uma marca X e uma marca Y. Qual é que vai me dar melhor custo-benefício? Mais barata, vai me fazer a mesma coisa? Então, nós temos que começar a pensar nisso. Acabar com esse... Eu sou... como é que eu posso lhe dizer? Totalmente contra esse pensamento de ostentação, que eu acho que isso é uma perda de tempo, uma perda de valores,
valores mesmo, Valores monetários mesmo, né? monetários, de uma imensidão, sabe? Eu acho bobagem. Jovens, esqueçam marca, custo-benefício e façam previdência. Bom, eu vou trocar de lugar aqui, o Zé Roberto. Ó, Zé, o próximo Vamos Juntos é você que faz, porque É louco. eu quero sentar do outro lado e ficar só assistindo. Pô. Zé, obrigado novamente, parabéns aí pelas palavras. Você citou o exemplo do Japão, o que me veio à mente é a questão da disciplina, né? Não há cultura, talvez, melhor exemplo de disciplina do que o povo japonês, né? Tem isso arraigado na sua cultura, né? Talvez uma coisa esteja ligada à outra, muito provavelmente. Para vocês que nos assistiram, espero que tenham aproveitado. Fiquem bem, espero que esse vídeo encontre todos com saúde, todos bem. Continuem seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Mantenham o isolamento social. Se precisarem sair de casa, utilizem máscara, façam asepsia, voltando para suas residências, tire o sapato, faça toda a asepsia novamente, álcool em gel, lavem as mãos, máscara sempre. Lembrando que eu, professor Zé Roberto, não estamos de máscara porque estamos na nossa residência, então não há necessidade disso. Mas a máscara está ali do lado. Não, a minha não está aqui do lado, eu estou em casa, não estou aqui em casa, ainda não precisa, graças a Deus, né? Fiquem bem e até um próximo vídeo. Zé, muito obrigado, um grande abraço. Tamo juntos.